104%. Tarifas que devem incidir dos Estados Unidos sobre a China a partir então da meia-noite de amanhã. Isso é o número que vem numa coletiva de imprensa da Casa Branca agora há pouco. Conforme o presidente americano Donald Trump redesenha o comércio global com os seus anúncios de tarifas, nós exploraremos no programa de hoje, na nossa cobertura especial, como a China deve se posicionar seguindo adiante. E se ela pode, de fato, se posicionar, a gente vai passar por algumas das questões que pesam, então, na economia chinesa e como isso pode afetar a geopolítica entre os dois países. Discutiremos ainda conversas entre os Estados Unidos e o Irã, agendadas para sábado. Isso é de relevância, negócio importantíssimo internacionalmente. Lembrando, Donald Trump saiu anteriormente do JCPOA, é o Acordo Nuclear do Irã. O que você precisa saber é que esse regime, um regime islâmico radical, classificado pelos Estados Unidos como patrocinador estatal de terrorismo, há muito tempo busca ter armas nucleares. Relatórios recentes afirmam que isso não está tão distante. Donald Trump diz que quer um acordo, ou se não, vai acontecer o que todos imaginam dizer. A gente vai explorar então o que esperar desse acordo no sábado. Isso e mais, vindo adiante, a gente começa antes disso com o nosso giro de notícias, manchetes do Brasil e do mundo, vocês veem abaixo de mim. Vamos lá então, e fica o convite, se você gosta do que a gente está fazendo aqui, já curte, já comenta, já compartilha. A gente está fazendo esforços crescentes para fazer dessa uma fonte de notícias confiável e ampliar o alcance do programa. Lembrando, você pode deixar comentários e sugestões diretamente comigo em @marcoschotkes no Instagram. Você vai ver aqui a meu lado então, @marcoschotkes, você pode me contatar diretamente nas redes sociais. Vamos lá então, aí está. Vamos lá então para o nosso giro de notícias. A gente começa hoje com o Panamá, retomando o capítulo a respeito do canal. Em uma auditoria do próprio Panamá, foram descobertas diversas irregularidades na renovação de um contrato com a Panama Ports Company, a empresa então filiada a Hong Kong, ou melhor dizendo, empresa filiada à empresa sediada em Hong Kong, que administra parte dos portos do canal. O relatório cita inadimplências, erros contábeis e operações obscuras. Isso acontece enquanto o governo americano acusa o Partido Comunista Chinês, o regime chinês, de segurar a venda dos portos, então, de empresas ligadas à sede em Hong Kong para os Estados Unidos. O Partido Comunista Chinês segura isso para uma revisão. A acusação é de que isso é uma questão política e tem base. O Partido Comunista Chinês e mídias associadas publicaram aí mais de 20 peças em mídias estatais ou ligadas ao Partido Comunista dizendo que essa venda era um problema de segurança nacional. Mas enquanto isso, indo direto para a Ásia, se a gente falava de China, a Coreia do Sul disparou tiros de alerta depois que soldados da Coreia do Norte cruzaram a linha de demarcação na zona desmilitarizada. Segundo o Comando Conjunto sul-coreano, os militares do norte estavam armados. Os norte-coreanos retornaram para o seu lado da fronteira após o aviso. A gente tem aqui nessa imagem da tela, vocês veem ao meu lado, essa é a assinatura do armistício que estabeleceu a zona desmilitarizada em 53. É o tal do paralelo 38, a península que ficou dividida na Guerra Fria. Bom, muito bem, indo para a Ucrânia e Rússia e falando em invasões, falando em conflito, a gente tem o seguinte: dois soldados chineses foram capturados pela Ucrânia, lutando ao lado da Rússia, na região de Donetsk, então, ali no sudeste da Ucrânia. Um desenvolvimento explosivo, se confirmado, até o momento foi confirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky disse ter ordenado contato imediato com o regime chinês e acusou Putin de envolver Pequim diretamente na guerra. Claro, a dimensão disso é imensa, significaria a segunda maior potência econômica do mundo envolvida nesse conflito, não de forma indireta, ajudando a driblar sanções, como são as acusações padrão, mas com tropas, se confirmado. Além dos chineses, claro, os norte-coreanos apoiaram ativamente a Rússia na retomada da região de Kursk, que havia sido invadida pela Ucrânia no ano passado. Devido a esses acontecimentos, o Kremlin admitiu que agora é muito improvável um diálogo de desarmamento nuclear com os Estados Unidos. Então, indo para a Rússia, muito improvável um diálogo de desarmamento nuclear com os Estados Unidos. Trump já havia dito anteriormente, após conversar com Vladimir Putin por telefone, que estavam interessados nisso. Essa fala agora vem do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que afirmou que falta vontade política para ambos os países. Tem ainda o ex-ocupante do Kremlin, Dmitry Medvedev, que afirmou que será impossível abandonar armas nucleares mesmo após a guerra contra a Ucrânia. Ele disse que a tendência é ao contrário,
é que haja cada vez mais armas nucleares. O Medvedev é uma pessoa que tem tradicionalmente a retórica inflamatória do Kremlin, mas fica aí então essa situação. Ainda passando pelo conflito no leste europeu, a gente tem o seguinte: Zelensky confirmou pela primeira vez que tropas da Ucrânia estão ativas na região de Belgorod, na Rússia. Isso, a gente falava da região de Kursk invadida no ano passado, agora há relatos então de tropas da Ucrânia novamente invadindo a Rússia em outra região, dessa vez em Belgorod. Moscou alegou ter tomado a vila de Basivka. A Ucrânia negou ter perdido o controle da área, alguns dos desenvolvimentos então na linha de frente. Agora, indo para os Estados Unidos. A gente tem o seguinte: o presidente americano Donald Trump recebeu autorização da Suprema Corte para prosseguir com deportações de venezuelanos. Vocês vão lembrar, se a gente voltar lá atrás, nem tão atrás, algumas semanas, havia esse impasse quanto à possibilidade de ele utilizar uma lei de 1798. Uma lei de 1798, Alien Enemies Act, até uma regulação que, se voltar lá atrás na história, tem muito a ver com a eleição de Thomas Jefferson para a presidência, lá no século XVIII. Mas fato é, então, que a Suprema Corte deu essa autorização para que as deportações prossigam. Ele atualmente está utilizando essa lei de segurança nacional, mas o Estado precisará notificar os detidos para que eles tenham chance de contestar a expulsão. Então haverá aí algum tipo de devido processo legal para a contestação da expulsão. Ainda nos Estados Unidos, a gente tem o seguinte: no Senado, parlamentares democratas contrários às deportações estão cobrando explicações da Microsoft e do Google sobre parcerias com empresas de inteligência artificial. Vamos lá então. Segundo os democratas, há risco de que as Big Techs criem um monopólio sobre modelos de IA. Nem Google nem Microsoft se pronunciaram. O secretário de Saúde, Robert Kennedy, anunciou que pedirá ao Centro para Controle e Prevenção Epidemiológica, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, para parar de recomendar a mistura de flúor na água. Ele disse que o flúor era uma neurotoxina perigosa. Aspas então para Kennedy: neurotoxina perigosa. Isso vem depois que Utah se tornou o primeiro estado americano a proibir essa prática de fluoretação da água devido a estudos que ligam o flúor a baixo QI em crianças. Claro, a pauta é controversa, muita gente fala que a coisa não é por aí, mas há estudos que apontariam essa ligação com menor QI ou mesmo com TDAH, outras questões. Uma pauta muito controversa, como é o próprio Robert Kennedy. Fica o registro então. E finalizando o giro nos Estados Unidos, o CEO da BlackRock, Larry Fink, esse é o maior fundo de investimentos do mundo, mais de 11 trilhões sendo administrados. Se pegar o dinheiro que eles estão administrando, o Brasil teria que somar tudo o que produz por mais de 5 anos para chegar lá, ou por volta de 5 anos. O CEO desse fundo disse que a economia dos Estados Unidos já está em recessão. Segundo ele, as tarifas podem elevar a inflação e dificultar cortes na taxa de juros. A gente vai dos Estados Unidos para o Egito. Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, o rei da Jordânia, Abdullah II, discutiram ontem a situação na faixa de Gaza em uma conversa telefônica com Donald Trump. Os três enfatizaram uma declaração conjunta, ou melhor, enfatizaram em uma declaração conjunta a importância de encontrar um caminho político que leve ao estabelecimento de um Estado palestino independente e expressaram rejeição a qualquer deslocamento de seus habitantes ou qualquer anexação de território. A gente cobriu ontem o encontro entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump na Casa Branca. Você pode acompanhar, se voltar aqui na aba de ao vivo do canal, a tradução simultânea. Isso em meio a notícias de que Israel, em nova ofensiva em Gaza, após o colapso do cessar-fogo, já ocuparia mais de 50% do território e estabeleceu uma zona tampão, uma zona, então, de defesa na fronteira de Gaza com Israel, onde, basicamente, seriam demolidas infraestruturas civis e os soldados teriam permissão de atirar, isso para criar uma zona tampão de segurança. Mas muito bem, a gente vai de lá para a nossa região, para a América do Sul. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, juntamente com vários de seus ministros, receberam ontem ministros brasileiros para informar sobre o caso de espionagem do Brasil contra funcionários paraguaios. Vocês vão lembrar, isso é uma matéria que repercutiu até internacionalmente, claro, o Paraguai envolvido há poucos dias atrás. Se trata de um caso de espionagem que teria sido feita pela ABIN para capturar informações em meio a negociações sobre o preço da energia da usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional lá em Foz do Iguaçu.
Autoridades brasileiras alegam que a espionagem começou no governo anterior de Bolsonaro em 2022 e se encerrou em março de 2023. Numa nota da SECOM, o Lula tinha dito que isso não tinha nada a ver com o governo dele. Com uma guerra comercial também no horizonte entre China e Estados Unidos, e claro, extrapolando esses dois países, amanhã Lula viaja para Honduras. Líderes da América do Sul vão se reunir no encontro da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a partir de quinta-feira. Lula viaja amanhã, início do encontro na quinta-feira, muito relevante. A CELAC se tornou uma espécie de fórum que é muito similar à OAS, a organização OEA em português, falei a sigla em inglês, a OEA, Organização dos Estados Americanos, que é o fórum tradicional para países aqui, América do Norte e América do Sul. A CELAC é muito parecida, mas traz uma legitimidade maior a agentes como Venezuela, Cuba e Nicarágua. O próprio Lula esteve envolvido na criação dela lá atrás, no mandato Lula II. Nicolás Maduro, Hugo Chávez também foram muito presentes e, de fato, é muito similar à Organização dos Estados Americanos, mas não conta com a presença de Canadá e Estados Unidos. E, de forma interessante, um lugar onde a China tem vindo a ocupar muito protagonismo com os conhecidos fóruns China-CELAC e deve ter ainda um deles esse ano depois. Na Europa, a EFPIA, que representa gigantes como Bayer, Novartis, Novo Nordisk, alertaram que as tarifas de Trump diminuirão o investimento econômico no setor farmacêutico. No Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a gente já tinha feito cobertura disso ontem, anunciou a expansão da Novo Nordisk no país e afirmou que o Brasil, é amigável ao desenvolvimento de novas vacinas. Ele falou de mRNA e outras questões também ontem, a gente falou brevemente no giro de notícias anterior. Aqui na imagem que vocês vão ver na tela, o presidente brasileiro Lula cumprimenta o presidente global da Novo Nordisk, Lars Jorgensen. E para finalizar o giro, uma notícia que parece ter saído de filmes de ficção científica. A gente tem aqui o vídeo, vocês vão ver esses animais aqui ao lado então. Isso divulgado por uma companhia americana. Veja só, a empresa genética americana Colossal Biosciences alega que conseguiu recriar em laboratório uma espécie de lobo extinta há mais de 10 mil anos. Vocês veem aí as imagens divulgadas pela empresa e se vê ali Rômulo e Remo escrito, uma referência, claro, à lenda da criação de Roma, dos irmãos gêmeos criados por uma loba. Vocês veem aí as imagens, realmente impressionante. Através de um osso, a história é a seguinte, de um osso de 13 mil anos e um ouvido interno de 72 mil anos, então os cientistas usaram técnicas de edição gênica e implantaram DNA editado em células-ovo. E esse é o primeiro caso de desextinção da história, se confirmando o que a companhia americana divulga. Antes da gente prosseguir, vamos lá, vocês acompanham, podemos colocar em tela cheia, vocês veem aí os animais e as imagens divulgadas então. Bom, perfeito. Mas aqui vocês veem normalmente para ver o noticiário internacional e não tanto as cenas de animais bonitinhos.